Olá, seja bem-vindo de novo a mais um vídeo da série Blockchain contra o Estado. Este vídeo é uma continuação do nosso contrato, né, do que a gente estava fazendo no último vídeo, da confecção do nosso contrato. Eu pretendo terminar agora este contrato, já compilá-lo, para a gente começar a programar a nossa interface, que será o website, né? Então, continuando o último vídeo, a gente precisa especificar aqui no nosso contrato quais são as exigências que as funções terão para serem executadas, né? Para que a gente não deixe elas abertas a qualquer pessoa acessá-las. Para isso, a gente precisa criar aqui em cima os modificadores. Modificador, na verdade, ele vai rodar antes que a função execute. Então seria uma pré-análise de alguns dados para que a função possa ou não continuar a sua execução. Então ela seria como se fosse uma forma de restringir as funções antes que o usuário consiga acessá-la. É, Como um primeiro modificador, eu vou criar aqui modificador chamado somente outros, que vai ser o seguinte: algumas funções aqui, como por exemplo registra pessoa, ela tem que ser feita para uma pessoa que ainda não tem registro, que não tem cadastro. Então, para eu avaliar se uma pessoa não tem cadastro, antes dela acessar a função em si, eu vou criar este modificador, somente outros, para que possa restringir esse tipo de acesso. Aqui no caso, ela também vai ser uma string nome. Ela vai ter que verificar primeiro o nome, né? Pelo nome a gente vai ter acesso às informações. Eu vou jogar aqui o modificador para baixo para ficar mais organizado. Correto. E como é que vai ser o teste? O teste desse modificador vai ser pessoa lista, a lista pessoas, desculpa, nome, ponto, endereço, vai ser diferente do endereço de quem está acessando a função. Ou seja, quando eu for criar aqui uma pessoa nova, no caso o registro de pessoas, quando eu for testar o nome dessa pessoa, por exemplo, se ao invés de eu estar especificando aqui alguma coisa, eu estivesse tentando ler aqui um nome que não tem registro ainda, eu retornaria com o valor zero, o valor nulo, né? Porque ainda não tem registro. Apesar de que não há o registro dessa pessoa, eu consigo retornar valores. Então, sendo assim, se o valor for diferente da assinatura do usuário, significa que esse usuário não existe ainda. Então, por isso eu coloco esse require aqui. Requer, né, que o endereço da pessoa que eu quero cadastrar seja diferente do meu endereço. E caso esse requerimento for satisfeito, eu uso esse símbolo aqui, o underline, para demonstrar que eu posso continuar com a execução da função. Caso esse requerimento aqui não for satisfeito, a minha função vai dar um crash, vai mandar uma mensagem lá para o meu interface dizendo que a função não pôde ser executada. Então eu criei aqui somente outros, eu vou colocar aqui registra pessoa, somente outros. Não. Como eu entrei aqui já com a string nome, né, como entrou com um argumento aqui, o nome da pessoa, esse argumento vai ser passado para aqui para o nosso modificador. O nosso modificador vai fazer a verificação. Caso esteja aprovado, vai continuar com a execução da nossa função. Então, está ok. Eu vou passar aqui agora para o próximo
vamos criar aqui mais um modificador. Eu vou precisar aqui de mais um modificador. Somente cadastrado. Então, algumas funções aqui só podem ser executadas por pessoas que já têm cadastro. Então, no caso aqui, por exemplo, set reputação, eu quero que as pessoas que deem reputação, que façam reputação, sejam apenas pessoas cadastradas. Então, eu venho aqui, coloco string nome, lista pessoas, nome, .ddr, o endereço dessa pessoa tem que ser diferente de address 0. Essa função aqui é uma função interna do Solidity que vai transformar alguma expressão, no caso aqui 0, hexadecimal, no endereço 0. Então, caso o endereço da pessoa seja diferente de 0, essa função pode ser executada. Diferente de 0 significa que ela tem algum cadastro. Então, essa função aqui, set reputação, é somente outros, certo? Porque eu não posso fazer a minha própria reputação, não posso me dar uma reputação. A pessoa que está acessando a função, ela tem que estar restrita a setar a própria reputação. E também a pessoa tem que ter um cadastro. Então, somente cadastrado. Também com o mesmo argumento nome. Pronto. Então, aqui nós já restringimos a função set reputação e a função registra pessoas apenas alguns usuários qualificados. Ou seja, no caso de registra pessoa, a pessoa ela não pode ter um cadastro. Essa função já vai fazer esse tipo de leitura, né, quando eu verifico aqui. E aqui no caso do set reputação, eu vou avaliar tanto se a pessoa ela já tem cadastro, quanto o cadastro é a própria pessoa. Caso satisfaça as duas exigências, eu posso executar a minha função. Pelo visto aqui já está tudo ok. Eu acho que o contrato aqui já está redondinho, já está ótimo. O que eu preciso fazer agora é salvá-lo. E vou precisar também de compilar esse contrato, né, de transformar ele num arquivo que eu possa enviar futuramente lá para a blockchain. Então, vou minimizar aqui o meu Sublime. Vou entrar aqui em Trust Me. Eu venho aqui em contratos. Tá. Okay. Ainda preciso fazer uma pequena mudança aqui. Dentro dessa pasta Migrations, eu tenho esse arquivo aqui que, na verdade, eu vou precisar de criar um arquivo como este para o meu contrato que eu acabei de estipular. Essa pasta Migrations aqui é a pasta que define algumas diretrizes para que o meu contrato seja migrado para a blockchain. É como se fosse uma forma de organizar esses contratos para que eles sejam migrados para a blockchain. Para isso, eu vou criar aqui um outro arquivo. Vou salvá-lo como 2 deploy contracts .js, JavaScript, né? O arquivo JavaScript. Eu posso simplesmente aqui duplicar esse arquivo aqui, o inicial migration, e só mudar os valores aqui. Vou colocar aqui trust me, requer trust me ponto sol, né, que é o arquivo que eu acabei de criar, meu contrato, ponto solidity, e mudar aqui para trust me. Pronto. Só preciso fazer isso para especificar aqui para o meu compilador
que este contrato também vai ser compilado. Fecho aqui. Volto aqui na minha pasta de contratos. Vou abrir meu console e vou executar o comando truffle compile. Vou esperar um pouco. Certo, se apareceu essa mensagem aqui é porque foi compilado. Nós tivemos alguns avisos aqui, warnings, dizendo que é para usar o construtor no lugar do nome da função, lá no migrations. Se a gente abrir aqui contrato migrations, a gente vai ver que o construtor está recebendo o nome da função. Cadê você? Aqui, ó, função migrations public. Isso daqui está depreciado, como eu disse lá no último vídeo. No lugar disso, eles pedem para usar a palavra reservada constructor. E public, da forma que está especificando aqui, ó, constructor, né? E aqui dentro a função. Mas já foi compilado, isso aqui não vai gerar problemas futuros, é só um aviso mesmo. Fechar aqui o migrations. Ok, então nosso contrato foi compilado com sucesso. Para isso eu venho aqui build, contracts, e eu vejo aqui meu contrato já compilado, formato JSON, e aqui já está o meu contrato no formato compilado. Certo, por enquanto nós vamos ignorar essa parte. Nós vamos agora começar a desenvolver a nossa interface. A nossa interface, ela vai partir de dentro dessa pasta website. Nós vamos entrar aqui na pasta website e nós vamos começar a desenvolver a nossa interface aqui dentro, né? Que no caso será um site simples para que a gente possa tanto ler quanto setar as reputações dos usuários, né? E cadastrar também os usuários. Para isso eu vou abrir aqui de novo o PowerShell. E eu vou executar aqui dessa vez o comando npm init. Vou criar aqui uma estrutura de projeto com npm para ficar mais fácil da gente organizar as nossas dependências e manter o nosso código sempre atualizado. Bom, aqui está pedindo o nome para o nosso pacote, né? Nosso pacote vai chamar Trust Me. Versão 1.0, descrição sistema de reputação on-chain. Beleza. O ponto de entrada vai ser o server.js. O comando de teste não teremos, git não teremos, keyword também não, autor, você põe seu nome aí, licença pode deixar assim, yes. Ok, então nosso pacote já está criado aqui. Com o nosso pacote criado, nós vamos precisar puxar as dependências, o que o nosso website precisa para funcionar. No caso aqui, eu vou ter que criar um servidor, certo? Nós vamos criar um servidor para que ele possa interagir com a blockchain e para que ele possa também que a gente possa acessar o site através do nosso navegador. Então, eu venho aqui e coloco npm install. Vou usar aqui agora o Express, que vai nos auxiliar. Vou esperar um pouco. Alguns minutinhos até baixar todas as dependências. E ok, está baixado, já está pronto, o nosso projeto já está
no jeito para a gente começar a trabalhar com ele. Vou minimizar aqui, vou abrir aqui o meu Sublime, eu vou navegar até a pasta aqui, website, e aqui dentro da pasta website eu vou criar um novo arquivo, eu vou salvar este arquivo como server.js, que é o ponto de entrada, o entry point que a gente criou lá atrás, na hora que a gente for especificar o nosso contrato, né? Como está aqui, ó, main server.js, ok. Fechei. Dentro do server.js, nós vamos criar o nosso servidor, né? O que nós podemos fazer para acessar o nosso website. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é eu vou declarar aqui o Express, né? Então, require Express. Ok. E vou definir aqui meu Express. Perfeito. Aqui embaixo, antes de qualquer coisa, nós precisamos aqui definir uma árvore, né, de como que vai ser acessado os arquivos do nosso site. No caso, eu vou usar a própria pasta, onde é que está os arquivos aqui, com pasta raiz, e dentro dessa pasta raiz eu vou ter uma outra pasta que eu vou chamar ela de statics, onde terão arquivos estáticos do nosso site, por exemplo, imagens, código CSS, essas coisas que não são dinâmicas, né, por isso estáticas. Então eu já vou criar essa pasta aqui e vou definir aqui no meu servidor onde estão esses arquivos estáticos. Para isso eu vou app.use express.static Esse static aqui é justamente a pasta que eu acabei de criar aqui na statics, né? Então, statics é a pasta onde estarão os arquivos estáticos. Ok, ponto e vírgula. A primeira coisa que eu vou fazer aqui agora é setar quais são os caminhos, né? Quais que são os caminhos que a gente vai usar para acessar as páginas do nosso site. Então, app.get barra, que seria, no caso, a página inicial, né, a main. Ela, quando eu entrar lá com o meu endereço de IP aqui, quando eu entrar aqui, por exemplo, colocar o host, a primeira página que vai aparecer é a página que eu vou setar aqui, né? Por isso que eu não coloquei nenhum argumento aqui depois do barra. E aqui eu vou pôr function tem que validar para ver se está tudo ok. Eu vou usar underline dirname para pegar a minha pasta, o endereço dela, o endereço da minha pasta. Opa. E vou acrescentar aqui barra index.html. Perfeito. Ok, então essa parte do meu código vai especificar que quando eu entrar no meu site sem colocar nenhuma outra nada depois dele, né, quando eu colocar meu site puro, vai executar o meu arquivo index.html que está dentro do diretório do meu servidor. Então eu vou copiar aqui essa parte e eu vou colocar aqui outra página, cadastro, e vai acessar a página cadastro.html. Então quando eu for entrar aqui no meu endereço e colocar barra cadastro, localhost
barra cadastro, eu vou estar acessando aqui o dirname mais barra cadastro.html. Então a página, se eu criar aqui um arquivo chamado cadastro.html, vai acessar ele aqui dentro. Ok, e só falta agora a gente iniciar o server. App.get. Opa, desculpa, mas isso tem que colocar aqui a porta do nosso servidor. Então var server listen 3000. Nós vamos criar nosso site, nosso servidor. Ele vai abrir a porta 3000 para que a gente possa acessar o conteúdo do nosso site. Então server app.list listen 3000. Embaixo console.log servidor iniciado na porta, uma string server ok. Então, quando a gente iniciar o server, ele vai mandar para nós uma mensagem dizendo que ele foi iniciado na porta tal, para que a gente tenha um feedback do nosso servidor para saber se ele foi executado com sucesso. Vou salvar e pronto, o nosso servidor já está criado. Basta fazer é só isso que a gente precisa fazer para que ele funcione. Bom, se a gente, por acaso, iniciar o servidor, como é que eu vou fazer isso? Eu venho aqui no meu PowerShell, limpar a tela aqui, CLS, e vou colocar npm start. Servidor iniciado na porta 3000, certo? A mensagem que a gente colocou aqui. Esse comando start aqui, ele vai rodar o módulo principal que a gente setou aqui no package, né? Então se a gente vier aqui e colocar localhost 3000, nós vamos ter uma mensagem de erro aqui porque ainda não tem o arquivo index.html, certo? Então nós vamos criar esse arquivo index.html. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou entrar no Google e aqui no Google eu vou procurar algum template Bootstrap de landing page. Landing page seria aquelas páginas que só tem uma página de exemplo, né? Que se chama de fumaça. E aqui no landing page eu vou procurar aqui uma pasta que um template que se adeque bem ao que eu espero, né? Ao que eu preciso. Então vamos ver aqui um template. Eu vou pegar o primeiro aqui mesmo. Vou baixar. A internet está um pouco lenta, mas não tem problema. Ok. Vou abrir. E vou extrair isto daqui, esse conteúdo. Vou extrair lá para a nossa pastinha. Trust Me, website. Bom, eu vou extrair para dentro de statics. Que nós vamos aproveitar apenas alguns arquivos aqui. Statics. Vou pegar o index aqui. Vou colocar na minha pasta principal. Então, quando eu executar aqui de novo no localhost, eu já vou ter acesso aqui ao meu template já configurado, bonitinho. Depois, se eu quiser mudar essa plano de fundo aqui, eu
posso ir lá no CSS mudar e tal, mas por enquanto vamos deixar do jeito que está aqui. Eu só preciso mudar algumas informações aqui e fazer a conexão desse template, né, do nosso site com o nosso contrato lá na blockchain. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dividir essa parte em duas partes. Na próxima parte nós já vamos fazer a configuração da nossa blockchain. Nós vamos criar uma blockchain pessoal, vamos migrar o nosso contrato que já está compilado para a nossa blockchain pessoal e vamos fazer a conexão do nosso site, da nossa interface com a blockchain e já ver funcionando tudo isso que a gente fez até agora. Deixe suas dúvidas nos comentários, não deixe de postar suas críticas e elogios, e se você tiver alguma recomendação, eu estou aberto a qualquer recomendação, né? E eu agradeço por você ter chegado até aqui e muito obrigado e até a próxima.